A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e misericórdia do nosso bom Deus. A palavra de hoje se encontra em 1 Reis, capítulo 13, verso 16 ao 19, que diz: Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, fazei-lhe voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe, e voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Amém, louvado seja Deus. Meus amados, essa palavra foi um profeta, que o Senhor enviou ajudar. Esse profeta o Senhor enviou ajudar para que repreendesse o rei. Esse rei, ele era rei sobre Judá e estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor pediu a esse profeta que fosse lá repreender ele, e dizer a ele que o Senhor não estava se agradando das obras que ele estava fazendo. Porém, o Senhor deu uma ordem a esse profeta, que ele fosse e voltasse não pelo mesmo caminho que tinha ido, mas por outro caminho, e que também não bebesse água nem comesse pão em lugar algum. Esse profeta foi, mas na sua volta teve um profeta que havia naquele lugar que o convidou à sua casa, para que comesse pão e bebesse água. Porém, esse homem, que o Senhor tinha enviado, tinha dito a ele, que o Senhor tinha ordenado que ele não bebesse água e nem comesse pão em lugar nenhum. E aí esse profeta mentiu para ele, Chegou ao ponto de mentir, dizer a ele que o Senhor tinha enviado um anjo a ele e que tinha dado ordem para que ele fosse à casa dele. E nisso esse profeta acabou acreditando, no que esse outro profeta estava falando e foi à casa dele e bebeu água e comeu pão. E é aqui o que vemos nessa palavra, a importância da gente obedecer a palavra do Senhor a todo custo, Porque provavelmente a caminhada desse profeta tinha sido cansativa, Eu acredito que ele realmente estava sentindo fome e sede, Mas é importante, meus amados, a gente a todo tempo obedecer a palavra do Senhor, independente das situações que a gente esteja passando ou que necessite. A obediência à palavra do Senhor, O Senhor nos sustenta, nos fortalece do que a gente precisa. E se o Senhor tinha dito a esse homem que não era para beber água e nem comer pão, o certo o Senhor ia sustentar ele na jornada dele de volta, Mas aqui ele foi desobediente à palavra do Senhor e preferiu acreditar na palavra do outro profeta, Sendo que o Senhor tinha falado com ele face a face para que ele fosse fazer essa missão. E mesmo assim, ele acreditou. Então, o que vemos aqui, Que a desobediência dele gerou a morte dele. Porque devido a essa obediência que ele teve ao sair da casa desse outro profeta, ele foi morto por um leão, a Bíblia fala, devido à sua desobediência a Deus. Então, o Senhor traz aqui, vemos nessa leitura, a importância da gente ser obediente à palavra do Senhor, de não desobedecer. Porque nessa vida vai surgir muitas coisas que vai ser contrário àquilo que o Senhor nos disse, Tem muitas promessas que Deus lança sobre a nossa vida, Tem muitas coisas que o Senhor diz ao nosso respeito e às vezes vem uma pessoa e fala alguma coisa que está ali na mente dela, no coração, Devido até, essa pessoa às vezes tem até um coração maldoso, fala algo no seu ouvido contrário do que a palavra do Senhor falou a seu respeito. E aí você pega e deixa ir embora aquilo que o Senhor já disse ao seu respeito, devido àquelas palavras que aquela pessoa fala, E isso é muito importante, meus amados, a gente se apegar ao que o Senhor nos diz, A ser obediente, a seguir a todo tempo ali, confiando naquilo que o Senhor falou sobre o nosso respeito, Porque o inimigo, ele a todo tempo ele quer tragar, a nós,
às vezes quer arrancar algo que o Senhor colocou no seu coração ou colocou na sua mente, né? Alguma palavra de restauração, de bênção, ou seja lá qual for a palavra. Tem muitas coisas que o Senhor fala ao nosso respeito e que vem um e acaba falando o contrário daquilo que o Senhor disse e a gente acaba acreditando. E aqui a gente vê, né, o fim desse profeta, né? Que ele obedeceu a palavra do Senhor até um certo tempo, né? Porque foi lá em Judá, né? Deu o recado que o Senhor tinha dado, falado para ele falar lá ao rei. Mas na sua volta, né, no caminho de volta, acabou ele se corrompendo, né? E sendo desobediente à palavra do Senhor, né? Preferiu acreditar nesse outro profeta, né? Então aqui, meus amados, ele pagou um preço caro, né? Um preço alto, porque ele pagou com a vida. Então em nossas vidas vamos ficar atentos, né? Vamos despertar, né? Se o Senhor lançou alguma palavra sobre sua vida, né? Confie naquela palavra que o Senhor lançou, né? Que o Senhor disse ao seu respeito e não Deus fala todo o tempo, né? Para a gente manter a nossa confiança firme nele e não em homens, né? Porque o inimigo que ele puder fazer para arrancar uma palavra que o Senhor falou sobre você, que vai fazer, né? As palavras que o Senhor lança sobre a nossa vida, né, são sementes, né? E aí quando a gente vai acreditando, né, colocando fé naquilo que o Senhor fala sobre a nossa vida, essa semente ela começa a germinar, né? E aí cresce uma árvore e dá frutos, né? Na presença do Senhor. Então não vamos deixar, meus amados, a palavra que o Senhor lançou sobre nossa vida ser roubada por nada, né? Que sejamos obedientes à palavra de Deus, né? A todo tempo, custe o que custar, né? Então o inimigo ele vem no momento que a gente está favorável, né? Que a gente está, Jesus mesmo, né? Ele passou 40 dias, né? Jejuando. E disse que depois desses 40 dias ele sentiu fome, né? Então o inimigo veio tentar ele, né? Falando, se tu és filho de Deus, né, transforma essas pedras em pães. Para você ver que ele viu o quê? Que Jesus estava com fome. Então ele veio tentar Jesus na fraqueza que ele estava. Só que Jesus, em momento algum, era fraco, né? Porque a força dele, né, ele era o nosso Deus em pessoa ali, né? Mas ali já foi um meio, né, de reflexão para nós, né? Para a gente ver que o inimigo ele vem tentar a gente na nossa fraqueza, para roubar aquilo que o Senhor lançou sobre nossa vida, né? Que o Senhor disse ao nosso respeito, né? A mesma coisa foi esse homem de Deus. Por certa caminhada da onde ele morava, que não até Judá, não era pequeno, né? Era um percurso que por certo ele ia sentir fome, ia sentir sede, né? Então o inimigo veio, né? Se usou desse outro profeta, né? Porque para ele chegar ao ponto de mentir, né? Então vemos também, meus amados, que houve muitos profetas na Bíblia, né? Mas nem todos foram lembrados aqui, né? Os profetas que se destacam aqui, Samuel, Natã, Elias, né? Tem muitos que se destacam porque eram homens, né, que seguiam ali, de acordo com a palavra de Deus, seguia direitinho ali, né, os mandamentos do Senhor, né. Então foram profetas que se destacavam aqui, né. Já esse profeta aqui, né, ele realmente se destacou, mas não por uma forma boa de se ver, né, porque chegou ao ponto de mentir e foi contra a palavra do Senhor, né. Então, nessa vida, meus amados, o Senhor tem muitas bênçãos para nos dar, né? Tem muita coisa muitas palavras que o Senhor lança sobre nossa vida, né? Que a gente tem que confiar todo o tempo. Às vezes tem coisas na vida que demoram muito tempo até que venha acontecer mesmo, né? Mas não vamos esmorecer nem perder a nossa fé, né? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, infinitamente mais do que a gente possa imaginar ou chegar à nossa mente. Então, aqui serve de reflexão para nós, né? Para que a gente venha cumprir a palavra que o Senhor nos mandar, né? Alguma missão que o Senhor nos der, né? Vamos cumprir direitinho. Não vamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? E sim continuar avante, né? Aqui, né? Ele se desviou, esse profeta, né? Para a casa desse outro, para comer pão, beber água, e acabou que o fim dele não foi bom, né? Então é essa, meus amados, a palavra de hoje. Que Deus venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.